Muito bem, vamos fazer a nossa questão comentada de hoje. Você está vendo aí o tema, a regência verbal. A banca FUMARC, concurso realizado há poucos dias desse ano de 2022. Olha aí. A regência verbal está correta, exceto em... Eu quero que você pause a tela, uma vez que você não tem a questão, e, como sempre, eu peço que você resolva com o seu conhecimento prévio. Em seguida, você volte comigo para a gente fazer uma breve revisão que, com certeza, vai te ajudar. Vai lá. Muito bem. Quando a gente fala, né, de regência verbal, esse é um assunto que você abre qualquer edital de concurso, não é só da FUMARC, você vai encontrar regência nominal e verbal. Não é um assunto que caia com tanta frequência quanto já caiu. Por exemplo, entre regência e pontuação é muito mais frequente em prova do que regência. Mas a regência verbal, ela vai ser a adequação que existe entre, obviamente, um verbo e seu complemento. Existem muitos verbos que têm sentido por si só. Durante o evento, muitas pessoas desmaiaram. Bom, esse verbo desmaiar terminou a frase, não foi complementado, ele é o que se chama de verbo intransitivo. Mas os verbos que precisam de complemento são verbos transitivos. E a gramática diz que o complemento é o que a gente chama de objeto direto e objeto indireto. Aquele verbo que tem um objeto direto é o verbo chamado de transitivo direto. Aquele verbo que tem um objeto indireto é um verbo chamado de transitivo indireto. E o verbo que tem um complemento de cada é chamado de transitivo direto e indireto. Na verdade, regência verbal é chamado também de transitividade ou de predicação verbal. Então, a FUMARC usou o termo regência. Ela poderia ter usado o termo predicação, ou ela poderia ter usado o termo transitividade. Olha a letra A para mim na sua tela. A letra A fala que a vendedora aspirou o aroma do perfume das rosas. Vem aqui. Quando eu falo que a vendedora aspirou o aroma, eu vou colocar das rosas, mudando um pouquinho a frase, só para ficar mais resumido. Você tem aqui o verbo aspirar, que foi complementado pela expressão o aroma das rosas. Então, isso é um complemento verbal, que começou com o artigo o. Esse artigo o faz com que o verbo seja complementado por um objeto direto. Objeto direto é quando eu tenho uma construção cujo complemento não é preposicionado. Então, esse é um chamado verbo transitivo direto. Tá bom? Olha a letra C comigo. Muitas pessoas assistiam ao filme em sua estreia. Quando eu tenho, por exemplo, que muitas pessoas assistiam ou assistiram ao filme, não sei de colocar aqui em sua estreia, eu tenho agora aqui o verbo assistir, que também não terminou a frase, e esse verbo foi complementado com a expressão ao filme. Se fosse o filme, seria só um artigo. Mas eu tenho a preposição a. Isso é um objeto indireto. Isso aqui se chama verbo transitivo indireto. Então, existem verbos que têm objeto direto, existem verbos que têm objeto indireto. Vai na tela. Olha agora a letra B de bola. As crianças preferem os doces aos legumes e frutas. As crianças preferem os doces aos legumes. Vem cá. Quando eu falo que as crianças
preferem os doces aos legumes. Vou tirar o e frutas. Eu tenho aqui o preferem, ok? E tenho aqui o complemento. Prefere os doces. Só que eu tenho outro. Prefere os doces aos legumes. Na letra A, só tem um objeto, o aroma. Na letra C, só tem o objeto, ao filme. E na letra B, tem dois. O primeiro começa com o artigo os. Então, é um objeto direto. Porque não tem preposição. Se fosse os legumes, seria um objeto direto, mas tem o aos. Então, se está preposicionado, é um objeto indireto. Logo, isso se chama verbo transitivo direto e indireto. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber de regência é que os verbos transitivos, que são aqueles verbos complementados, eles podem ser de três tipos. Eles podem ser um verbo transitivo direto, eles podem ser um verbo transitivo indireto, e eles podem ser um verbo transitivo direto e indireto, que dependendo de quando você estudou, ou em que livro você estudou, chamava de verbo bitransitivo. O nome bitransitivo faz sentido, tem duas transitividades. Mas ele não é mais aprovado pela NGB, que é a nomenclatura gramatical brasileira. Hoje o nome é transitivo direto e indireto. Então, ou eu tenho um objeto direto, ou eu tenho um objeto indireto, ou eu tenho dois. Então, aqui, ó, um verbo não pode ter dois complementos iguais. Ok? Então, não existe uma frase com um verbo com dois objetos diretos. E não existe uma frase com dois objetos indiretos. Aqui, ó. Ele informou os alunos o dia da prova. Quando eu falo que ele informou os alunos o dia da prova, o verbo é o verbo informar, que não terminou a frase. Ele foi complementado por os alunos. Quem foi que ele informou? Mas ele foi complementado com o dia da prova. O que foi que ele informou? O que acontece? Aqui eu tenho o artigo os. Não tem preposição ali. Não é dos alunos, nos alunos, aos alunos. Esse é um objeto direto. E aqui também, ó. O dia. Outro objeto direto. Esse verbo, então, é transitivo direto e direto. Não pode. Ou é um direto, ou é um direto, ou um sai. Então, isso aqui, do ponto de vista da norma culta, está errado. Está errado. Vai na tela. Olha a letra D de dado. O banco informou aos correntistas de que não haverá pagamento. O banco informou aos correntistas de que não haverá pagamento. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Se eu tenho essa frase, o banco informou os correntistas de que não haverá pagamento. O verbo é o verbo informar, que não foi o último. Ele foi complementado por isso aqui. Quem foi que o banco informou? E ele foi complementado por isso aqui, ó. De que o banco informou? Ok? Os correntistas, começa com artigo. Não está escrito dos correntistas, aos correntistas, nos correntistas. Logo, isso aqui é um objeto direto. Agora, ele informou de quê? Isso aqui tem uma preposição. Isso é um objeto indireto. Tá bom.
que é um objeto indireto em forma de uma oração. Eu poderia dizer, o banco informou os correntistas do horário bancário. Informar alguém de alguma coisa. Informar alguém de alguma coisa. Logo, esse verbo é transitivo direto e indireto. Está certo. Vai na tela. Acertou a questão quem marcou a letra D. Uai, pessoa, você não falou que estava certo? Vem cá. Falei não. Olha o que eu escrevi aqui. Informou os correntistas. Aqui tem um objeto direto, outro indireto. Vai na tela. Olha a letra D. Informou aos correntistas de que não haverá. Então, se eu coloco que ele informou aos correntistas de que, o que acontece? Eu tenho um objeto indireto aqui e outro objeto indireto aqui. Não pode ter dois objetos iguais. Então, a primeira coisa que você faz sobre uma questão de regência é olhar os complementos. Algumas vezes não está certo. Mesmo que soe mal. Não pode ter dois complementos iguais. Agora vai na tela. Olha a letra E. Aspiravam é o verbo. A um cargo melhor é um objeto indireto. Uai, mas esse artigo A, não, isso não é um artigo A. Isso é uma preposição. Como é que o A pode ser um artigo se a palavra cargo é masculina? O artigo aí é um cargo. Do mesmo jeito que você precisa de, que você conversa com, que você pensa em, você aspira a. E aí, eu vou colocar para vocês uma outra observação. Você não sabe todos os verbos de cor. Quando você fizer um curso de português e quando for estudar regência, tem uma lista de verbos que você vai estudar. Um deles é o verbo aspirar. Para te mostrar o seguinte, se um verbo tiver mais de um sentido, mais de um significado, cada um terá regência diferente. E aí é que entra a questão de você ter que decorar alguns verbos. Por isso que eu falei, primeiro, você observe o que nós observamos. Eu marquei a resposta da letra D, porque a letra D era a única que tinha dois complementos iguais e que não pode. Mas quando eu falo do verbo aspirar, que é um dos verbos que você vê muito em prova, aspirar pode ser inalar. Ó, sentir o cheiro, cheirar, sorver o ar, para falar mais chique. Tá? E aspirar pode ser pretender, pode ser almejar, pode ser ter como objetivo. E aí é o que eu te disse. Num sentido, ele tem um tipo de complemento, e no outro sentido, ele tem outro tipo de complemento. Então, por exemplo, gosta de aspirar o ar puro da manhã. Quando eu falo que gosta de aspirar o ar puro da manhã, esse aspirar aqui, ó, é inalar. E observem que o ar puro da manhã começa com o artigo o. Então, isso é um objeto direto, e o verbo aspirar, no sentido de inalar, é um verbo transitivo direto. Você aspira algo, aspira o pó do tapete, aspira o perfume da rosa. Vai na tela. É o que está na letra A. A vendedora aspirou o aroma. Ela sorveu esse ar. Agora vem cá. Se pretender é outro sentido, isso aqui é um verbo transitivo indireto. E aqui tem que ter a preposição a. Continua aspirando ao cargo
de ministro. Ele pretende ser ministro. Então, esse aspirar não é cheirar o cargo. Logo, esse ao cargo de ministro, que começa com a preposição ao, é um objeto indireto. Ok? Na tela, é a letra E. Os jovens contratados aspiravam a um cargo melhor na empresa. Agora, olha, você está estudando para concurso? Você tem que fazer um curso. E de regência, sempre bom você bater na tecla. Hoje eu estou aqui para te sugerir o seguinte. Se você entrar no meu site, olha lá, no www.ricardoes.com.br, nós temos um curso lá da FUMARC, chama FUMARC Temas 2022. Nós fizemos esse curso em função de um concurso que vai ter agora, no início do ano que vem, para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, esse curso eu fiz por temas, como você está vendo aí. Então, tem um tema de regência, tem um tema de concordância, tem um tema de pontuação, tem um tema de período composto, tem vários temas que eu vou explicar a partir de estruturas textuais, de textos que caíram na FUMARC. Eu puxo a teoria e eu sempre termino cada bloco fazendo 5 questões da FUMARC nesse estilo que eu fiz aqui agora, como revisão, tá bom? Então, se você vai fazer o concurso da Assembleia, ou algum concurso da FUMARC, ou outro concurso qualquer, a FUMARC tem um padrão de cobrança semelhante a muitas outras bancas. Então, acesse lá e conheça o curso. Olha lá, www.ricardoes.com.br.